Atos capítulo 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para o partir do pão, Paulo, que haveria de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Eu gostaria que toda a igreja dissesse comigo: foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e o abraçando, disse: não vos perturbeis, a alma dele ainda está nele. E subindo, e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem. A igreja pode repetir comigo: e levaram vivo? Então vamos dizer assim: levantaram morto, mas levaram vivo. E levaram vivo o jovem, não ficaram pouco consolados. Amém. Pode tomar o seu assento. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Meus queridos irmãos, nós estamos diante de um texto áureo, texto conhecido da palavra de Deus, que nos conta a história que aconteceu em um culto. O pregador da noite era o apóstolo Paulo. E a Bíblia vai nos dizer, pastor Neemias, que Paulo haveria de partir no dia seguinte. Como Paulo ia embora, provavelmente Paulo resolveu falar tudo naquele dia. Então Paulo estendeu o discurso. Paulo prolongou o discurso. E eles estavam, este culto era um culto especial. Este culto era no terceiro andar de um prédio. Qual andar? Então não era um culto baixo, não era um culto terreno, não era um culto carnal. Era um culto de nível superior. Era um culto onde havia muitas luzes. Paulo estava pregando a palavra. Chegar nesse culto parece fácil, mas não é. Porque não é todo mundo que consegue oferecer a Deus um culto do terceiro andar. Não é todo mundo que consegue oferecer a Deus um culto de nível superior, de espiritualidade elevada. Mas certo é que os irmãos da cidade estavam no culto ouvindo Paulo, os irmãos da igreja, e entre eles estava um moço que eu não consigo falar só mal dele ou só bater nele, até porque ele estava no culto. Onde ele estava? No culto. Eu vejo às vezes as pessoas pregar sobre o Eutico e ele só apanha. Não, ele vai apanhar, mas ele não pode só apanhar. Ele estava onde? No culto. Ele estava no culto. Não é falta de opção, irmãos. O shopping está aberto. O sofá da tua casa estava lá. Estava chovendo. Tem programa passando na televisão. Se você está no culto é porque existe um centelho de Deus dentro de você. Você não está aqui porque não tem outro lugar para estar. Você está aqui, ninguém te trouxe amarrado. Ninguém te obrigou a vir aqui. Não é todo mundo que veio de carro não, viu? Tem gente que entrou debaixo de uma sombrinha. Tem gente que entrou debaixo de um guarda-roupa, de um guarda-chuva. Tem gente que pegou ônibus. Tem gente que veio até a pé. E não é que você está no culto? E não é que você está aqui? E não é que você está no lugar certo? Você tinha outro lugar para ir, alguém te convidou, mas no culto hoje não. Hoje tem um filme, tem um lançamento de um filme, vai estar em cartaz no Dalcides. Hoje não. Hoje eu vou estar no culto. E você decidiu estar aqui. Eu não consigo só falar mal do Eutico, pastor Neemias Araújo, porque tinha uma motivação boa dele, ainda que ele cometeu alguns erros, tinha uma motivação boa dentro do Eutico. Ele estava no culto. Lá no culto ele teve alguns problemas, mas ele estava no culto. E a Bíblia diz que Paulo pregou, mas aquele dia o discurso foi prolongado. O discurso foi
prolongado. Eu gostaria que você entendesse isso, porque nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e parece que os dias foram abreviados, sim ou não? Você já percebeu que parece que tem mais coisa para você fazer do que tempo para fazer todas as coisas? Parece que o tempo está remido, o tempo está curto, e tudo está se tornando compactado, está se diminuindo o tempo e não aumentando. E a Bíblia diz que o Eutico estava no culto, mas Paulo estava pregando muito aquele dia. E eu quero aqui abrir um parêntese para explicar uma coisa aos irmãos com muito carinho. Muitas pessoas já não suportam mais quando as coisas de Deus se tornam extensas. Tem gente que começa a dizer: ah não, esse culto está demorado, esse pastor está falando demais, tem muito culto, pastor, tem que diminuir. Escola dominical, culto segunda, aí culto ensaio não sei que dia, aí outro dia tarde, não, é muita coisa. E as pessoas começaram a se enfadar, e muita gente passou a se cansar no culto, a ponto do culto se tornar enfadonho, cansativo, chato. E não é muito difícil conhecer o Eutico no culto, porque quando o Eutico está vendo o programa de televisão dele, ele nem pisca, mas no culto é uma abrição de boca. Você percebeu? O Eutico, quando está vendo o que ele gosta, ele não sai do lugar, mas no culto ele anda, ele fala, ele tira. É verdade ou não é? O Eutico está lá, Paulo está pregando. Lá no culto, no terceiro andar, existia uma janela. Existia uma janela. E o Eutico foi atraído até a janela. E ele foi atraído porque estava distraído. Diga comigo: todo distraído será atraído. Quando você tem foco, quando você tem propósito, quando você está firme, é a mesma coisa que quando você está dirigindo. Você não pode ficar olhando do lado, você não pode ficar prestando atenção em outra coisa, você está focado, então nada tira a sua atenção. Agora, o discurso de Paulo está tão comprido para o Eutico, que o Eutico agora resolve não escutar mais o que Paulo está falando. O problema da distração se tornou tão grande, mas tão grande, que antigamente tinha uma... Quem lembra da campainha? Aquela campainha era para levantar os crentes da oração, era ou não era? De vez em quando os pastores têm que tocar ela hoje, mas para ver se o crente desliga o celular, para ver se ele para de andar. Irmão, está muito falatório, está conversando muito. Aí o pastor tem que dar uma tocadinha, por quê? Porque a distração é tão grande, que às vezes alguém pergunta: o que o pastor pregou ontem, domingo? O Eutico estava no culto, mas ele não sabe. O que foi ensinado? Ele falou: não, Paulo estava no culto, mas você acredita que eu estava tão distraído que eu não prestei atenção? E o recado? Não, o pastor disse que vai ter um trabalho aqui da escola. Falou? Não, eu estava no culto e não ouvi. Porque o problema da distração se tornou tão grande que o Eutico está perdido no culto. E o Eutico agora vai para a janela. Para onde o Eutico vai? E se eu estou aqui dentro e eu vou para aquela janela, para olhar para onde? Olhar para onde? Mas o Eutico está onde? O Eutico está dentro, mas está olhando para onde? Então a Bíblia me dá o direito de dizer que tem gente que está dentro, mas está olhando para fora. Escuta, eu quero te explicar isso com muito temor. Eu vou provar para você que algumas vezes só o teu corpo está dentro. Porque se cantar o hino da harpa e você não cantar, é só o seu corpo que está aqui. Você não está no culto. Não é possível que o pastor pede para abrir a Bíblia e ler, você não abre. Você está só o corpo aqui. O pastor diz: irmãos, vamos orar. Você levanta, abre os olhos, não fala uma palavra. O seu corpo está aqui, mas você não está aqui. O seu coração não está aqui. Sua alma não está aqui. O seu desejo não está aqui. A sua vontade não está aqui. E o Eutico está na janela. E ele está olhando para fora. Esses dias, uma moça chegou para mim e disse assim: pastor, eu queria que o senhor orasse para abençoar o meu relacionamento. Eu disse: traz o irmão para orar. Não, pastor, não é irmão. Eu disse: mas como assim? Não, pastor, ele não é crente. Eu disse para minha filha: você está aqui dentro, mas está querendo lá de fora. Eu não estou entendendo mais nada. Por que o hino te cansa? Por que quando canta... Posso falar ou não? Por que você fica balbuciando, resmungando os hinos da harpa, em vez de cantar com mais alegria?
Se às vezes você liga o rádio do teu carro e quando a música mundana é, você abre até o vidro para cantar alto. Ó, seu corpo balança, você acha gostoso? Você está com preguiça de cantar para Jesus? O seu corpo está aqui talvez, mas a tua alma não está mais aqui. É por isso que talvez você saia do culto dizendo, não entendi nada, Deus não falou comigo. Porque Deus quer trazer sua alma aqui para dentro. Deus quer que o teu coração esteja aqui dentro. Deus quer que o teu desejo esteja aqui dentro. Quantos se alegram em estar na presença de Deus? Levante as suas mãos aos céus. Glorifique a Deus porque você está entendendo. Glorifique a Deus porque a sua palavra é pura. Glorifique a Deus porque você está aqui de corpo, alma e espírito. Glorifique a Deus porque você não está olhando para fora. O eutico está dentro, olhando para fora. O maior problema de um crente é quando ele está dentro e passa a se agradar do que não tem dentro. Eu vim te trazer uma palavra de Deus essa noite. Tudo que você precisa, o reino tem para te dar. Tudo que você precisa está do lado de dentro. Quem concorda, diga glória a Deus. Agora o eutico, ele não está só olhando para fora. Ele não está só distraído, pastor Elias. Ele não está só olhando para fora. A Bíblia diz que ele se assenta na janela. Ele faz o quê? Espera aí. O inimigo não quer só te distrair. O inimigo não quer só te atrair. O inimigo não quer só que você olhe para fora. Ele quer te deixar confortável. Senta aí. Você está muito tenso, mas está em pé. Sabe, você está na janela, meio com medo, meio com temor. Você está olhando para fora, mas está com medo de Deus. Não, mas senta, fica à vontade. O nível espiritual vai caindo. É quando você não está bem, mas está tranquilo. Olha aí, pai. Você não está bem, mas está sossegado. Você não está bem, mas está confortável. Era para estar acontecendo um reboliço dentro de você. Era para você estar preocupado. Era para você estar com medo. Não, mas o eutico não está com medo. O eutico está sentado. O eutico está em paz. Só que ele estava no terceiro andar. Onde ele estava? Não tinha grade na janela. Não tinha tela na janela. E nem tinha um anjo na janela. Porque quando o inimigo distrai, quando o inimigo atrai, quando o inimigo faz olhar para fora, e quando o inimigo ajuda o camarada a sentar na janela, ele tira da pessoa a noção do perigo. Ele não avisa para você, olha, você vai cair do terceiro andar. É tão difícil, rapaz, ser crente. É tão difícil oferecer a Deus um culto superior. É tão difícil chegar no nível que você chegou. Cuidado para você não cair. Não. Aí a Bíblia vai dizer, pastor Anderson, que ele foi tomado. Guarde isso, eu vou chegar lá. Ele foi? Não foi o sono da noite. Não foi o sono do travesseiro. Não foi o sono da tranquilidade, do descanso. Ele foi tomado. Esse sono é maligno. O diabo só esperou ele chegar na zona de perigo e disse, agora eu arrebento ele. Agora ele está onde eu queria. Agora ele está na janela. E a Bíblia diz que tomado de um sono profundo. Quando você está dormindo profundamente, você ouve alguém? Quando você está dormindo, seus sentidos estão adormecidos. Sim ou não? Adormecidos, diga comigo, adormecidos. O eutico está vivo, mas não está ouvindo. O eutico está vivo, mas não está falando. O eutico está vivo, mas não está sentindo. Só que o inimigo diz, ele só está dormindo. Então antes que ele acorde, eu mato ele. E o diabo provavelmente empurrou o eutico. E o eutico caiu do terceiro andar. Quando o eutico cai lá embaixo, a Bíblia diz, e o levantaram. O levantaram. O levantaram. Agora ele já não está dormindo. Ele está? Ele não tem mais sentido. Ele não fala, ele não ouve. Os sinais vitais desapareceram. O coração não bate, não tem pulso. A pupila do olho dilatou. Morreu! 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 Aí os irmãos lá de baixo olham para cima, os irmãos de cima olham para baixo, e a Bíblia diz que Paulo também vê que o moço caiu, e a notícia corre, morreu, 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 vírgula. O eutico não está certo. O eutico está certo? Mas eu vou te provar também que tem gente que não está certo. Tem gente lá em cima dizendo assim, caiu porque quis. Quem mandou ir para a janela? Foi para a janela porque não quis. Agora, meu irmão, eu estou no terceiro andar e ele está lá embaixo. Eu sou crente, ele é desviado. Eu estou em cima, ele está embaixo. Eu tenho Deus, ele não tem. Eu sou santo, ele é profano. Eu estou com Deus, ele está com o diabo. Aí tem gente lá em cima dizendo assim, problema dele. Porque o espírito da individualidade faz você pensar que o caído não tem direito de voltar.
que o morto não tem direito de reviver, que o frio não tem direito de aquecer, que o fraco não tem direito de ficar forte. Aí, pastor Neemias Araújo, a Bíblia diz que Paulo olha para baixo e diz: o que aconteceu? Aí alguém gritou: ele está morto. Paulo grita lá de cima: eu desço aí. Eu vou descer aí. Levanta comigo a tua mão direita. Não, levanta as duas. Naquele dia quem desceu foi Paulo. Hoje quem vai descer é Deus. Levanta a mão. Não, levanta bem alto, que o que eu vou dizer é uma profecia. Desviados da tua família, gente boa, gente de Deus, gente que estava no culto, gente que estava no altar, gente que pregava, que cantava, que ceava, que falava em língua, que profetizava, está lá embaixo. E alguém dizendo: morreu, morreu, morreu. Deus está dizendo: eu desço lá. Eu desço lá, eu vou resolver. Lá, Jó, me rei, apiar. Eu vou descer lá. Quem acredita que Deus vai descer para um resgate? Então levanta a tua mão, que eu tenho uma palavra profética. Os desviados da tua família não vão ficar no solo. Os que caíram não ficarão caídos. Os prostrados não ficarão prostrados. Deus está dizendo: eu vou levantar com a minha mão. Eu vou levantar com minha graça. Eu vou levantar com meu perdão. Eu vou levantar com minha misericórdia. Se você pode dar glória a Deus porque Deus é bom, ou você não consegue dar glória a Deus porque você não consegue ver ninguém de pé, ou você não consegue dar glória a Deus porque para você quem caiu não presta, ou você não consegue dar glória a Deus porque quem caiu não tem direito de voltar. La mangiò vinara sui de révia.